Queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, o nosso Deus está no controle de todas as coisas e nós sabemos que Ele não tem nos abandonado. Eu quero já profetizar sobre a tua vida, você que está do outro lado. Ei, Deus não te abandonou. Aquieta o teu coração, que no controle está o Senhor, no controle de todas as coisas. Glórias a Deus, queridos, entrando aqui para trazer algo de Deus para mim, para a tua vida, para edificar a nossa fé, para alimentar a nossa alma com a palavra de Deus e fortalecer o nosso ânimo, o nosso vigor, a nossa esperança. Amém? Glórias a Deus. E olha só, neste período de quarentena, nós vamos iniciar a partir de amanhã, lá no YouTube, Natália Leandro, às 3 horas da tarde, ao vivo, clamor, tá? Então, nós permaneceremos com todas as nossas atividades já rotineira. Entrarei aqui, por onde vos falo neste exato momento. E às 3 horas da tarde, horário de Brasília, também estaremos levantando o clamor pelas nações, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos, pessoas que têm parentes em outros estados, em outras cidades, ou até fora do Brasil, em outras nações, e que estão muito aflitos, muito preocupados nesse momento de caos, de crise, de muita coisa que está acontecendo. Então, nós estaremos clamando, tá? Então, você que está aí de quarentena, o que eu vou fazer, Às vezes o tempo sobra quando a gente está em casa. Então, você se conecta comigo pela manhã, neste período, nessa transição da manhã para tarde, você fica aqui comigo. Às 3 horas, horário de Brasília, da tarde, você vai lá para o YouTube Natália Leandro, que eu e o pastor Wesley Menezes, nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua causa, pela sua família, tá? Pelas nações, em nome de Jesus. E às 23 horas, horário de Brasília, temos o nosso clamor ao vivo. Então, queridos, para quem tá em casa, para quem não tá saindo, para ir pra igreja, tá em casa, tá de quarentena, obedecendo as regras, para quem tá aí direitinho, não fica triste, porque a gente vai estar conectado o dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite, tá? A gente vai estar edificando a fé, buscando ao Senhor. Você que está aí acompanhando de dentro do hospital, você que não está em casa, está no hospital, está enfermo, tá aí doente, nós vamos clamar também. Eu creio que Deus é um Deus de cura, eu creio que o Senhor é aquele que sara, e em nome do Senhor Jesus tem cura para a tua vida, tá? Tem cura pro teu corpo, tem cura pra tua alma. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Neste período de quarentena, estaremos orando pela manhã, pela tarde, pela noite. Estaremos em oração juntos. E eu quero lhe convocar a ir lá no YouTube Natália Leandro, se inscrever e já ficar aguardando que nós estaremos juntos às 3 horas da tarde e às 23 horas, tá? Horário de Brasília, lá no YouTube Natália Leandro, estarei com Wesley Menezes, nós estaremos juntinhos clamando pela tua vida. Então, vamos edificar a nossa fé neste período tão complicado, tão difícil. Eu quero trazer algo de Deus para mim, para a tua vida, para o meu e para o teu coração. Pega a palavra de Deus e abre aí em Provérbios 11, versículo 25. Provérbios 11, verso 25. Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você de uma maneira linda e poderosíssima. Olha o que diz a palavra de Deus, queridos. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Queridos, aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito de generosidade. Generosidade, você tá entendendo? Uma palavra tão bonita, mas que às vezes passa tão desapercebida por nós, A gente, por vezes, esquece de trazer a dose de generosidade para nossa vida. E a gente acaba agindo de uma maneira que não deveríamos, em muitas áreas, de muitas formas, por muitas vezes. E aqui a Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera.
E quando que nós podemos agir com generosidade? Nós podemos, queridos, agir com generosidade de muitas maneiras. E uma delas é no falar. Quantas vezes nós somos precipitados no abrir a boca, no falar? E quando nós menos imaginamos, agimos de maneira grosseira, ou falamos de maneira inconveniente, ou até mesmo agimos de forma constrangedora a alguém, sem nos colocarmos no lugar da pessoa e entender que não estamos agindo de maneira generosa. Você está entendendo? Aqui a Bíblia está dizendo a alma generosa, ela prosperará, queridos. Aquele que age com generosidade em tudo que faz, ele prospera. Então que nós não venhamos a ser escravo das nossas palavras e acabar limitando a nossa vida para uma vida não próspera devido à falta de generosidade. Sejamos generosos. Quantas vezes, num dia mais estressante, mais angustiante, nós respondemos mal. Nós falamos de maneira mais bruta, mais grossa, não é? Quantas vezes? E às vezes nós até pensamos, não, porque meu dia tá mal. E às vezes o dia da outra pessoa também tá mal. E você tá contribuindo para piorar ainda mais. Você tá entendendo? Então, independente, querido, daquilo que nós vivemos passando, independente que nós venhamos a buscar. Eu não tô dizendo que vamos ser perfeitos. Nós vamos, a partir de hoje, nos policiar e lembrar desse princípio. É um princípio bíblico. E princípio não pode ser quebrado. E quando cumprido, ele gera os seus resultados de maneira excelente. Ei, a gente vai lembrar, a alma generosa prospera. Então, quando aquela palavra grosseira, quando aquela resposta da ponta da língua quiser surgir e você entender que aquilo vai ofender, vai machucar, vai ferir, vai contribuir para aquilo que é maléfico na vida do outro, aí você engole a palavra e age com generosidade. Age com generosidade na maneira de falar, queridos. Em tantas maneiras a gente pode ser generoso. Em tantas formas a gente pode ser generoso. Olha aqui. A Bíblia diz, a alma generosa prosperará. Podemos ser generosos em palavras. Podemos ser generosos em atitude. Você está entendendo? Em um período em que o caos tem se alastrado, uma das coisas que a gente mais tem visto é que as nossas atitudes não favorecem ou prejudicam somente a nós, mas aos outros. Não é verdade? Você deve ter ouvido bastante isso nos últimos dias. As nossas atitudes, elas não prejudicam somente a nós ou favorecem somente a nós, mas há um reflexo na vida dos outros. E quando você entende isso, você começa a agir de uma maneira mais generosa. Por quê? Porque por vezes, queridos, você entende que aquilo que você está fazendo não é só para você. Ou aquilo que você deveria fazer não vai ser um benefício somente para você. Você tá entendendo? Você entende que tem um coletivo. Você entende? A crise. Olha aqui, entenda uma coisa. Quando a crise chega, a gente tem a tendência de olhar só pro que é ruim. E quando nós olhamos só pro que é ruim, nós vamos gerar caos, nós vamos gerar desespero, nós vamos gerar angústias, nós vamos gerar frustrações. Mas quando a crise chega, se policie, se discipline a não olhar somente pro que é ruim. Precisamos entender o que é ruim, sim, para saber como proceder. Mas principalmente nós temos que olhar para aquilo que é bom. Nada traz somente o que é ruim e nada traz somente o que é bom. Tudo tem os dois lados, é o equilíbrio da vida. É o bem e o mal, é o equilíbrio. Você tá entendendo? E nós precisamos andar em equilíbrio, olhar e entender o que é ruim, para saber como proceder, como administrar. Mas nós também precisamos olhar e entender o que a situação traz de bom, por pior que ela seja. Por pior que a situação seja, ela sempre vai trazer algo de bom. E olha aqui, o inteligente, ele se apega àquilo que é ruim e ele trata aquilo. Ele administra aquilo, mas o sábio, ele entende o que é ruim e ele também percebe o que é bom. Ele entende que pior que seja a situação, ela traz algo bom, que precisa ser usufruído, que precisa ser trabalhado, que precisa ser aproveitado. E o que nestes últimos dias nós temos visto? Uma situação extremamente ruim, queridos. Nós vamos entender que o impacto não é somente aqui onde nós estamos. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos entender que há algo muito maior. E é isso que
E é isso que nós podemos usufruir. Não olhar somente de uma maneira limitada. A crise, ela nos faz olhar ao redor. Você tá entendendo? A crise, apesar dela nos impactar, apesar dela nos afligir, porque a crise, ela faz isso, ela é uma crise. Se não fosse, não é? Se não fosse assim, não seria crise. Pois é, mas a crise também, ela nos faz olhar ao redor. Ela nos faz ter uma percepção que em outros tempos nós não tínhamos. E nós entendemos que tanto as nossas atitudes e posicionamentos, elas podem nos fazer bem, como podem fazer bem a outras pessoas. E podem nos fazer mal, como também podem fazer mal a outras pessoas. Aí nós entendemos a visão do coletivo. Quando nós estamos presos na nossa bolha, quando nós estamos muito acomodados, nós temos a tendência a olhar só pra dentro. E a crise nos faz olhar pra fora. A crise nos faz olhar para fora. Então entenda, esse momento para você não é um momento de destruição, é um momento de reinvenção. Você tá entendendo? A gente vai aprender a se reinventar. A gente vai agir com generosidade, não só porque é benéfico a nós, mas porque é benéfico aos outros. E a gente vai, de maneira generosa, evitar algumas atitudes. Por quê? Porque não faz mal somente para nós, faz mal também aos outros. E tudo aquilo que atinge o coletivo, queridos, tudo aquilo que atinge o coletivo, ele precisa ser administrado e agir com generosidade. Sem generosidade, o mundo se desintegra. Você tá entendendo? Sem generosidade, o mundo se desintegra. Então agimos de maneira generosa em tudo, no falar. Entenda que se o teu dia tá mal, o dia de outra pessoa pode estar pior, então pondere as tuas palavras. Entenda que se você pode ser beneficiado com algo e você não faz, você não tá prejudicando só a si mesmo. Porque a pior perda, queridos, não é quando você tem algo e lhe é arrancado. A pior perda é quando você pode ganhar, pode ter vantagem, pode usar algo ao teu favor e não usa. Aí é pior, porque quando nós temos algo que nos é arrancado, por N motivo nós podemos perder. Algo que foge do nosso controle, algo que nós não estava ao nosso alcance, então nós podemos perder, você tá entendendo? Estamos sujeitos a isso. Mas quando você pode fazer o bem e não faz, você peca. Você tá entendendo? A pior perda é quando algo está ao alcance da tua mão, algo está no teu controle e você não faz. Essa é a maior perca. Essa é a maior perda que eu e você podemos passar. Você tá entendendo o que papai tá falando aqui pra você? Quem tá entendendo, declara. Já tô entendendo a palavra de Jesus. Já tô entendendo. Então perceba uma coisa pra tua vida. Olha aqui. Pra todas as áreas da tua vida, em todos os tempos. Nada traz somente o que é maléfico. Tudo tem o bem e o mal. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E o inteligente, ele vai olhar pra dentro, mas o sábio vai olhar ao redor. Ele vai olhar pra tudo, pro contexto. E ele vai entender que as atitudes e os posicionamentos dele podem fazer o bem pra ele como para os outros. E pode prejudicar a ele e aos outros. Você tá entendendo? Então, em nome do Senhor Jesus, haja com sabedoria em tudo na tua vida. Em tudo. Não se desespere no meio da crise, não se desespere no meio do caos, mas aproveita este momento para se reinventar, para se tornar ainda mais generoso, para olhar para fora, queridos. Tem impactos que Deus permite na nossa vida. E eu não estou falando somente ao que a gente está vivendo hoje, porque é muito vivo e muito real, mas não estou falando somente a isso. Você que está aí do outro lado, você já deve ter vivido isso, já deve ter passado por isso. É em momentos de grande impacto que você começa a ter uma visão geral da tua própria história, da tua vida. Você olha para fora. Os impactos nos ensinam a olhar para fora e por vezes Deus permite. É o que Deus queria? Não. Era a vontade diretiva de Deus? Não. Mas olha aqui, já que houve uma situação onde isto chegou até nós, onde isto aconteceu na nossa vida, olha aqui, onde isso aconteceu na nossa vida,
o nosso Deus, ele vai nos proporcionar dentro daquela situação crescimento, fortalecimento. Quando a gente sai de lá, a gente sai mais forte, a gente sai com mais visão. Você tá entendendo? Pode ter certeza de uma coisa. Eu vou tomar, por exemplo, essa situação que a gente tá vivendo. Você pode ter certeza de uma coisa. Uma das coisas que vai ser gerado naturalmente no corpo é os anticorpos. O corpo, ele tem a tendência obviamente, falando em um corpo saudável, como nós já temos, você que tá aí, você já deve ter lido bastante, já deve ter ouvido bastante, um corpo saudável, ele vai gerar anticorpos, e ele vai se sobrepor àquele vírus. Você tá entendendo? Isso daqui pra nossa vida, eu não tô falando pra essa situação aqui não, eu tô falando pra vida, tá? Toma isso aí pra tua vida. Olha aqui, toda a situação que você atravessa de grande impacto na tua vida, gera em você anticorpos, gera em você, olha aqui, um funcionamento onde o teu organismo, ele se sobrepõe, ele supera, ele vai além. Sabe aquela frase que diz aquilo que não mata fortalece? Situações da tua vida que você passou, que você tinha certeza que não ia superar, que você tinha certeza que não ia vencer. De repente, olha aqui, você foi surgindo uma força de dentro de ti, uma fé, não é verdade? E você foi se levantando, e quando você saiu, você não saiu do mesmo jeito. É impossível. É impossível sair de um impacto da mesma maneira. É impossível sair de uma crise da mesma forma. É impossível sair de uma situação, queridos, de grande pressão do mesmo jeito. Você sai mais forte, você sai moldado de alguma maneira, você sai trabalhado. Então aproveita este momento de grande impacto que você tem vivido para se reinventar, para se reconstruir, para se tornar mais generoso, para entender o coletivo, para olhar mais para fora, para criar possibilidades onde só existem impossíveis. Você tá entendendo? Queridos, é muito interessante isso. Tudo tem o seu lado ruim, mas também tem o seu lado bom. E se nós olharmos somente para o lado ruim, a gente vai perecer. Porque vai nos faltar fé, esperança, ânimo. Mas se a gente começar a olhar para aquilo que nós podemos usufruir e aproveitar daquela situação, queridos, olha aqui, você pode ter certeza de uma coisa, você não sai da mesma maneira. Não, você sai melhor. Você sai melhor. Papai, ele trouxe pessoas até aqui para dizer: acalma o teu coração, controla a tua ansiedade, respira fundo, ora, adora e se fortaleça na palavra do Senhor, porque esta situação não é de destruição, é de reinvenção. Essa situação é de fortalecimento. Essa situação é de crescimento. Tem gente que vai sair de tudo isso, queridos, com uma visão diferente. Com uma visão diferente. Você tá entendendo? Assim como tantas outras situações que vieram de grande impacto na tua vida, que gerou em você, olha aqui, eu tenho certeza que tem situação que você passou na tua história, que quando ela impactou a tua vida pela primeira vez, tu pensou que ia morrer. Mas de repente você foi gerando anticorpos aquilo. E você foi se fortalecendo e foi vencendo. E aquilo que havia entrado na tua vida com grande impacto foi sendo subjugado, não é verdade? E quando lá na frente algo semelhante aconteceu novamente, você já não se impactou tanto quanto antes. Você já não sofreu tanto quanto antes. Porque no teu organismo já tinha uma resistência para aquilo. Já tinha uma estrutura moldada e preparada para aquele tipo de situação, não é? Então, em nome de Jesus, aquieta o teu coração. Deus está te dando resistência. Deus está te dando resistência. Essas situações não são para morte. Essa situação para você não é para destruição. É para te dar resistência. É para te dar uma nova visão. É para te reestruturar. É para te fortalecer. É para te moldar. É para você rever e reavaliar muita coisa e melhorar. E melhorar, queridos, Deus permite impactos para nos tornar melhores. Deus permite impactos para nos tornar melhores. Você tá entendendo o que Deus tá falando aqui para você? Olha aqui, a quem der água aos outros também receberá. A palavra aqui tá dizendo assim, ó, o bem que você faz volta. E a gente, no dia a dia, a gente não percebe isso. E às vezes a gente até pode fazer o bem e não faz. Mas no momento de crise, a gente reavalia e acaba fazendo o bem, não é?
que em outros tempos você não faria. Por quê? Porque a crise, ela faz isso, ela faz a gente olhar pra fora, ela faz a gente olhar pro lado, ela faz a gente ter uma visão mais ampla, ela faz a gente enxergar o amanhã. Quantos aqui não fizeram plano nenhum pro teu ano inteiro? Olha aqui, além dos teus compromissos obrigatórios que você já tinha, mas de repente, nesse momento de reclusão, você acabou por planejar coisas. Não, quando passar tudo isso, vamos fazer isso. Quando passar tudo isso, vamos fazer aquilo lá que a gente adiava tanto. Não, quando isso tudo passar, eu vou ser mais assim, eu vou fazer mais isso, eu vou me dedicar mais a isso, eu vou trabalhar mais nisso, eu vou viver isso, eu vou realizar isso. Não é desse jeito? Pois é, queridos, em tempos de crise nós crescemos e saímos mais fortes. Então, em nome de Jesus, olha para o lado bom, sem menosprezar ou desprezar o lado ruim, que ele é importante para a administração. Entender os dois lados é fundamental e essencial. Você tá entendendo o que o papai tá falando para você? Eu tô fazendo a pregação aqui, querido, não é pro teu dia, não é para esse momento, não, é pra tua vida. Você tá entendendo? É pra vida. Olha aqui, nós, em momentos de grandes crises, nós projetamos, planejamos. Coisas que às vezes no dia a dia não dá pra fazer. Quantos aqui até já sentaram com alguém pra conversar e falar, olha, quando tudo isso passar, nós vamos fazer aquilo lá que a gente tinha planejado e até hoje não tinha dado certo? Vamos fazer. Porque a gente não tinha tempo, mas não arranjou tempo agora. Não é? Queridos, olha aqui, às vezes a crise nos traz situações que em outros tempos nós jamais teríamos. E estas situações bem administradas, elas vão nos moldar e nos tornar pessoas melhores. Então, em nome de Jesus, para de olhar somente para aquilo que é ruim, começa a olhar para aquilo que é bom. Para de olhar somente para aquilo que é maléfico e começa a olhar para aquilo que é benéfico e usufrua o melhor da pior situação. Do pior, usufrua do melhor. Sabe por quê? Porque é isso que vai te dar esperança. Se você olhar só pro que é ruim, você vai cair, você vai perecer, você vai se desesperar. Tem gente, pra você ter ideia, que nesses períodos, nesse tempo de crise, tem gente que tem sofrido horrores. Com crise de ansiedade, com depressão, com transtornos emocionais tremendos. Você tá entendendo? Tem sofrido de uma forma até mais que se tivesse sido acometido pela enfermidade. Você tá entendendo? Pois é. Então, para de olhar para aquilo que é de todo ruim e começa a olhar para aquilo que pode ser bom, para aquilo que pode ser benéfico, para aquilo que pode te ajudar, para aquilo que pode te dar esperança. A Bíblia diz tudo que é bom, louvável, tudo que é dos céus, que é do alto, nisso pensai, querido. No meio da crise, aprenda a olhar por cima da poeira. No meio da crise, aprenda, olha aqui, a olhar por cima do caos, porque se a gente fincar no caos, se a gente colocar, sabe, se a gente mergulhar de cabeça no caos, o caos vai nos consumir. Mas se você começar a olhar por cima e entender, vai passar. Se você começar a olhar por cima e entender que isso daqui tá te ensinando muita coisa, coisas que você não aprenderia em outros lugares, que isso daqui tá te mostrando possibilidades, gente que achou que não teria tempo, agora viu que se quiser pode arranjar tempo sim, porque deu. Você tá entendendo? Deu certo, o tempo surgiu, brotou do nada, não foi? Pois é, tem gente que tá vendo assim que as prioridades podem ser ajustadas. Tem coisa que não era pra estar lá na prioridade, mas estava, e de repente a crise fez você parar e avaliar, e você olhou e disse, o que é que isso aqui tá fazendo aqui? Vem pra baixo, e isso daqui que tava lá embaixo vai pra cima. A gente muda as prioridades na crise. Pois é, às vezes é preciso um impacto com muita força pra nos fazer olhar pra dentro e pra fora com uma nova visão, uma visão mais ampla, e nos reinventarmos e amadurecermos naquilo pra sair mais forte. Olhando por cima do caos e não no meio do caos. No meio do caos, querido, há desespero, mas por cima do caos há esperança. Por que você acha que Jesus chegou no meio da tempestade, andando sobre as águas? Por quê? Por que você acha que ele foi? Ele não poderia ter pegado um barco e ter ido? Ele não poderia ter puxado o barco até ele? Poderia, ele tem poder para isso. Ele poderia ter cessado a tempestade do nada
e ter gritado, ó, eu tô aqui, viu? Vem me buscar. Não poderia? Mas por que ele foi caminhando sobre as águas? Porque dentro das muitas águas, queridos, há desespero. Afunda o naufrágio. Há naufrágio no meio das águas. Há submersão no meio das águas. Há desespero e perda no meio das águas. Há afogamento e sufocação no meio das águas. Mas por cima delas há esperança. No meio do caos, a crise, a aflição, tristeza, dor, perda, mas por cima do caos há esperança. Jesus não foi andando por cima das águas por acaso, ele estava nos ensinando, ei, é por cima, por cima das águas, vai andando, é por cima do caos, é por cima da tempestade, é por cima da adversidade. Por que você acha que é a águia? No meio da tempestade, ela tem estrutura para suportar uma tempestade, queridos. Ela poderia simplesmente entrar numa caverna, ela poderia fazer qualquer coisa. A águia tem estrutura, ela voa longe, ela suporta grandes períodos de voo intenso, sem parar. Ela poderia fazer muita coisa, mas sabe o que a águia vai fazer no meio da tempestade? Ela vai subir acima das nuvens. As nuvens estão derramando a tempestade, mas ela vai acima, porque no meio das nuvens há tempestade, mas acima dela a esperança, acima dela a claridade, a limpeza. Você tá entendendo? Papai tá dizendo pra você, para de olhar para aquilo que é ruim, começa a ficar acima, entendendo que há esperança, que há um novo tempo, que há a promessa de Deus na tua vida. E eu não tô falando só dessa situação geral, global que a gente tá vivendo, não. Eu tô falando de situações que te circuncidam há muito tempo, que estão ao teu redor há muito tempo. Você tá entendendo? Que te circundam há muito tempo. Situações que você vive. Papai tá dizendo, sai do meio delas e vai por cima. Jesus não foi pelo meio da água, ele foi por cima das águas. A águia não fica no meio da tempestade, ela vai por cima das nuvens. Porque olha aqui, quem fica no meio tem a tendência a se desesperar. E no meio do desespero não há reflexão, no meio do desespero não há quietude, no meio do desespero não há visão ampla, no meio do desespero não há crescimento. Mas quando a gente consegue ir acima de tudo isso, a gente consegue ver as coisas com mais clareza. E a gente consegue crescer. E administrar a situação de maneira melhor. E entender que dias melhores virão. Se lá embaixo tem a tempestade, aqui em cima tá tudo calmo. Então, daqui a pouco, essa tempestade também cessa. Porque a minha visão já é outra. Eu já tô vendo o tempo que isso vai passar. Eu já tô vendo o tipo de ser humano que eu vou sair da tempestade, que eu vou sair do caos, que eu vou sair da crise. Eu já tô vendo as mudanças de vida que eu vou ter pra melhor, a partir de todo esse impacto que eu vivi. Você tá entendendo? Você tem que olhar acima, sempre acima. Se você olhar pra baixo, tudo isso vai te submergir, vai te consumir, vai te devorar, vai te sufocar. Mas se você começar a subir como águia, se você andar sobre as águas como Jesus, se você levar um pouquinho a tua visão, você vai entender. Há esperança, há um novo tempo, há dias melhores e não vou me render agora, porque agora é tempo de olhar por cima e usufruir de tudo aquilo que a situação pode me proporcionar. Entender o que há de pior nela e entender o que há de melhor. Sabe pra quê? Para administrar a situação da melhor maneira. Você tá entendendo? Tá tomando posse? Então que nós venhamos a ser generosos. Que nós venhamos a entender que as nossas atitudes não fazem bem somente a nós, mas aos outros. Mas também as nossas atitudes podem fazer mal a nós e também aos outros. E quando nós pensamos no geral, no coletivo, olhando para fora, nós crescemos como seres humanos. Quem dar água também o receberá. A Bíblia diz, eu não li pra você? Quem dar água também receberá. O bem que você faz pro outro volta pra você. Às vezes não pela mesma mão que recebeu de ti, mas os céus dão um jeito de derramar a recompensa, a providência sobre a tua vida. Entenda, é princípio. Seja generoso e prospere. Seja generoso em palavras, em atitudes, em posicionamentos. Tenha uma visão ampla. Não deixa a crise te sufocar, mas olha por cima como a águia vai acima das nuvens na tempestade. Olha por cima como Jesus caminhando por cima das águas no meio do mar. Você tá entendendo? Por cima, a tua fé te leva para cima e não para baixo.
Receba essa palavra para a glória de Deus. Se você crê, toma posse e confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Eu quero orar com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Lembrando que nós estaremos nesta quarentena com oração a partir de amanhã no YouTube, Natália Leandro, às 3 horas da tarde e às 11 horas da noite, horário de Brasília, tá? E pela manhã nosso encontro acontece aqui. Então, todos os dias nós vamos estar clamando, você vai estar recebendo uma palavra, orando, vamos orar pelo nosso país, pela nossa família, pelas nações, vamos clamar ao Senhor, porque a Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, tá entendendo? Quando a gente clama, tem resposta, eu creio que vai ter resposta de Deus pro nosso povo e para as nações que nos cercam. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada por nos ensinar, Senhor, que nós temos que andar por cima, nós temos que olhar por cima, porque quanto mais penetrado, fincado no caos, Deus, mais desesperado nosso coração vai ficar. Com a visão mais limitada nós ficaremos, mas quanto mais acima nós estivermos e a nossa fé nos leva para cima, meu Deus, mais visão ampla, visão clara, meu Senhor, mais visão de coletivo, mais visão de futuro, de amanhã, meu Senhor, nos ajuda a agir com generosidade, entendendo que as nossas atitudes e posicionamentos não fazem bem somente a nós, mas aos outros, e também não pode fazer mal somente a nós, mas também aos outros, meu Deus, nos ajuda a agir de maneira generosa, no falar, no pensar, meu Deus, no nos posicionarmos, nos ajuda, Pai, a fazer o bem, porque o bem feito volta para nós de alguma maneira. Obrigada, Jesus, por nos fazer entender que a crise, por vezes, Deus, não vai ser uma destruição na nossa vida. A crise vai ser um cenário de crescimento, de reavaliação, de fortalecimento e que nós vamos sair diferente de alguma maneira. E Deus, e com a tua ajuda, sairemos melhorados, aperfeiçoados para um novo propósito, uma nova história, uma nova visão linda vinda da parte de ti. Meu Deus, ser conosco, nos ajuda em tudo. Paizinho, olha pelo nosso Brasil, olha pelas famílias que aqui estão. Pai, olha por todos aqueles que já estão, Senhor, já estão enfermos. Sara, toca, dá imunidade, fortalece o organismo, meu Deus, sara cada um que está enfermo, meu Jesus, aquieta o coração daqueles que estão com suspeita, aqueles que estão próximo de pessoas que estão contaminadas ou com suspeita, Senhor, livra, fecha a sepultura, corta o laço de morte, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te apresentar as nações, queremos te apresentar a Itália, queremos te apresentar a Alemanha, a Espanha, a Holanda, Senhor, todos aqueles que estão sendo, Senhor, devastados por essa situação, chega lá, meu Deus, com o teu poder, com a tua glória, com o teu agir, vai tocando, vai movendo, Senhor, que em nome de Jesus, todo mal seja aplacado, Senhor, tem misericórdia, livra, Senhor, da sepultura, livra da morte, consola aqueles que já perderam, Senhor, e fortalece a imunidade, Senhor, dá anticorpos para cada um que ali está, e não deixa que o mal, Senhor, venha se alastrar ainda mais, mas que ele venha recuar. Nós declaramos, nós profetizamos, nós damos ordem a este vírus que tem rodado o mundo, nós damos uma ordem agora em nome de Jesus, recue, perca todas as forças em nome do Senhor Jesus, livra a nossa vida e livra os nossos do mal, Senhor, assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém, 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 queridos, que Papai do Céu te abençoe muito hoje e sempre, tá? Estamos juntos em oração, não esquece, saindo daqui, já tô te esperando lá no YouTube Natália Leandro, tá? Nós vamos, a partir de amanhã, clamar, de manhã, de tarde e de noite, quarentena em oração, tá bom? Então, eu tô lhe convocando a estar em clamor juntamente comigo. Então, corre lá, se inscreve e já fica lá aguardando. Hoje teremos a oração de 11 horas, tá bom? Mas a partir da manhã, segue-se a nossa rotina de oração, de manhã, de tarde e de noite. Que Papai do Céu te abençoe. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.